Mudando de assunto, saindo de Brasília, indo para Oriente Médio, isso porque eu vou até pegar a matéria aqui do Portal Metrópolis, está aqui no tablet comigo, que diz o seguinte: Irã ameaça atacar bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O governo do Irã ameaçou atacar as bases caso o acordo nuclear fracasse e o governo Trump decida retaliar militarmente o país. É uma novela que não tem fim. Enquanto não chega a um acordo nuclear com os Estados Unidos, o Irã, então, decidiu atacar as bases norte-americanas no Oriente Médio. Para falar sobre isso hoje, eu recebo aqui no Boletim o internacionalista Roberto Goulart para a gente falar sobre isso. Oi, Roberto, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Um prazer falar com você e sua audiência. Prazer todo nosso. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje falando sobre Irã, sobre Teherã e sobre Estados Unidos. O que está acontecendo? Porque a gente escutava muito falar de Israel, escutamos falar sobre faixa de Gaza e agora entra um terceiro elemento neste momento, que é o Irã ameaçando as bases dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. O que aconteceu de fato? Em 2015, o Irã ele assinou um acordo na área nuclear com os Estados Unidos. E esse acordo previa que o Irã não poderia enriquecer urânio acima de um determinado percentual, que naquele momento estava em 30%, 30, 35%. Em 2018, no início logo no primeiro ano, né, do governo do Donald Trump, no seu primeiro mandato, Neila, o Donald Trump rompeu esse acordo. E assim que ele assumiu o novo mandato, em janeiro de 2025, ele propôs um novo acordo para o Irã. E esse acordo, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos, eles estavam com mais dificuldade em fazer o acordo com o Irã, não estava avançando muito bem. E hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela publicou um relatório em que ela coloca o Irã enriquecendo urânio a cerca de 60%. E com isso, a resposta do governo Trump foi uma resposta bastante dura, ou seja, do ponto de vista diplomático, questionando, né, o governo do Irã. Ontem, né, o governo dos Estados Unidos já vinha nessa direção de retirar, ou seja, orientando a saída de parte de seus diplomatas, colocando em alerta máximo as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. E agora a notícia, né, que nós estamos tratando aqui de um iminente ataque de Israel contra o Irã. E nós sabemos também que desde o conflito, né, na faixa de Gaza em outubro de 2023, o Netanyahu sempre quis envolver o Irã no conflito, ou seja, tentar atacar o Irã. O governo Biden não autorizou, e agora o governo Trump também parece ainda não estar completamente de acordo com esse ataque. Mas o Israel, nos últimos 20, 25 anos, ele ampliou sua margem de autonomia em relação aos Estados Unidos. E aí é que pode morar, digamos, literalmente o perigo nessa margem de autonomia que ele tem frente aos Estados Unidos, ele tomar uma ação unilateral dessa proporção que não sabemos, né, enfim, o que pode resultar, ou seja, numa resposta imediata do Irã, alastrar o conflito por Oriente Médio, enfim, é algo muito sombrio o que nós estamos assistindo. Se fala, Roberto, sobre um acordo nuclear. O que é que isso significa e qual é a ameaça do Irã aí digamos, nesse meio nuclear mundial? Qual é a ameaça desse país? Em 1968, a então União Soviética e os Estados Unidos, eles propuseram e conseguiram aprovar nas Nações Unidas um tratado de não proliferação, ou seja, o TNP. E o Irã é um país que faz parte do TNP. E então, portanto, o Irã ele está subordinado também a inspeções nucleares, ele está a tudo que o tratado abrange. Basicamente, o tratado de não proliferação ele dispõe o seguinte: quem tem a tecnologia nuclear se compromete a não transferir para ninguém, e quem não tem se compromete a não fazer esforços para obter, né, uma arma nuclear. Em 1998, o Brasil aderiu ao TNP. Mas o Brasil ele já é signatário de um tratado
na América Latina, que chama Tratado de Tlatelolco, que criou uma zona livre de armas nucleares. E esse tratado é mais rigoroso do que o TNP. Então, o Brasil, ao aderir ao TNP, enfim, só manteve o seu status, ou seja, um país que não tem esforços para buscar a tecnologia nuclear para fins bélicos, a não ser para fins pacíficos, no uso na medicina, enfim, em outras áreas aplicadas, né, da ciência no nosso país. O Irã, o que significa o enriquecimento a 60%? Para ter uma arma nuclear, estima-se que é em torno de 90% a 95%. Então, ou seja, os esforços do Irã, eles estão aprimorando a sua tecnologia, enriquecendo mais urânio. Quando teve o acordo em 2015, então o Irã aceitou, com a mediação de outros países, como França, Rússia, né, de que o urânio enriquecido que ele precisasse para fins pacíficos, acima de 20%, 30%, ele seria obtido em um dos países membros do acordo, por exemplo, na Rússia. Assim, eles teriam o controle da tecnologia e o controle sobre o Irã na quantidade que ele possui de urânio enriquecido, que estima-se, de acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, algo como 408 quilos nesse momento. Então, é muito material. Então, os Estados Unidos estão tentando novamente, enfim, mas com toda essa retórica agressiva da diplomacia Trump, sobretudo, é claro, da Casa Branca, parece que fica, né, parece não, vai ficando um pouco mais distante. Temos um acordo realista, porque bastava o Trump ter mantido o acordo de 2015 lá no seu primeiro mandato, que hoje provavelmente seria um cenário bem diferente do que nós estamos aqui vivenciando. Ser alvo de retaliações militares caso não cumpra esse acordo. As retaliações militares, elas são de homens dos Estados Unidos ou são de parceria dos Estados Unidos com outros países? Nesse primeiro momento, considerando que o Israel é quem está emitindo sinais de que um provável, um iminente ataque, os ataques seriam, né, pode sair do próprio território, né, de Israel, através de mísseis, né, mísseis que vão aí, né, que percorrem 500 quilômetros, 600 quilômetros, enfim, mísseis de médio alcance, e poderiam também, se os Estados Unidos concordarem com o ataque, sair de porta-aviões dos Estados Unidos ou de alguma base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, mas isso, né, o envolvimento dos Estados Unidos levaria certamente a uma instabilidade generalizada no Oriente Médio. Vale lembrar que o Irã tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo, e é claro que um ataque na região do Golfo Pérsico, onde que a maior parte, né, do que passa do petróleo do Golfo Pérsico vem dos Estados Unidos, e logo abaixo ali nós temos o Kuwait, temos, né, enfim, do outro lado, né, nós temos o Iraque, que ainda produz muito pouco, não retomou, né, a sua o Golfo Pérsico, imediatamente o preço do petróleo dispara, né, no mundo, e é claro, aumentando a inflação, o custo de vida, além, é claro, de uma guerra que pode se alastrar e pode, enfim, uma retaliação. Não sabemos também a capacidade dissuasória, né, ou seja, a capacidade de resposta do Irã para o Israel. Isso pode, enfim, levar a um conflito de grandes proporções. Bom, para a gente encerrar, qual é o próximo passo agora? Estados Unidos aguarda um posicionamento do Irã, é isso? Creio que os Estados Unidos certamente deveriam intensificar, né, os contatos com as altas autoridades iranianas e, ao mesmo tempo, com Israel, porque é improvável, né, enfim, que Israel faça um ataque de grandes proporções sem a anuência dos Estados Unidos. Porque ele vai precisar do apoio dos Estados Unidos para se defender no caso, né, de uma guerra do Irã contra Israel. E também nós temos que avaliar que como eu mencionei, Neila, no momento anterior, que o Israel ele tem uma certa autonomia que ele vem cultivando em relação aos Estados Unidos. Então está aumentando a sua margem de manobra frente às pressões dos Estados Unidos. Então, mas sem dúvida, um ataque de Israel ao Irã sem a anuência dos Estados Unidos também é muito difícil nesse momento, me parece.
E o Irã já indicou que, se for atacado, ele vai atacar as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ou seja, o Irã, portanto, indica que não acredita que um ataque contra o seu país vindo de Israel seria apenas de Israel, mas que tem aí sim, enfim, o apoio tático, enfim, de alguma forma, o apoio diplomático do governo Trump. Então nós sabemos que o governo Trump tem que, enfim, embora ele tenha questionado que as negociações não estão andando no ritmo que ele gostaria, mas o caminho, me parece que segue sendo a diplomacia, segue sendo intensificando as relações com o Irã. Lembrando que desde 1979, o Irã e os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas. São rompidos já, né, há 46 anos, então quase meio século, mas há canais com altas autoridades, parte, né, das altas autoridades, sobretudo militares do país. Então, esse é o caminho segue sendo da diplomacia e da negociação. Mas, enfim, se Israel resolver agir, aí já terá ido, né, enfim, para os esforços, melhor dizendo, os esforços terão sido frustrados no sentido de tentar um novo acordo com o Irã. Maravilha, Roberto, agradeço muito a participação aqui mais uma vez no Boletim Metrópolis. A gente, claro, segue acompanhando esse caso e te esperamos numa próxima. Até! Obrigado pelo convite mais uma vez, Neila, e bom trabalho para você. Obrigada. Bom,